Hoje vamos falar sobre a arquitetura de software. Vamos abordar alguns de seus conceitos, fundamentos e modelos. A arquitetura de software é um elemento-chave da engenharia de software e desempenha um papel fundamental na organização e construção de sistemas de software complexos. Nos dias atuais, onde o desenvolvimento tecnológico e a procura por sistemas eficientes e flexíveis continuam avançando, a arquitetura de software se torna um fator decisivo no sucesso dos projetos de desenvolvimento. Essa área da computação estuda a organização global dos sistemas de software, assim como o relacionamento entre subsistemas e componentes. À medida que os softwares ficaram mais grandes e mais complexos, a arquitetura de software começou a ter um papel mais importante, e é ela que vai tomar as decisões sobre a escolha dos algoritmos e estrutura de dados. Vai decidir as estruturas que formarão o sistema, os protocolos de comunicação, a sincronização e acesso a dados, a funcionalidade dos elementos do sistema, a distribuição física dos elementos, a escalabilidade, além de outros atributos de qualidade. Antes de falar dos modelos e tipos de arquitetura, vamos falar um pouco das funções de um arquiteto de software. Eles desempenham um papel fundamental na definição da estrutura, no design e nas decisões tecnológicas que moldam a arquitetura de um sistema. O arquiteto de software colabora com os membros de desenvolvimento, gerentes de projeto e partes interessadas para entender os requisitos do sistema. Eles analisam as necessidades do sistema para determinar a melhor abordagem arquitetural. Durante o desenvolvimento do software, o arquiteto de software funciona mais como um consultor, fornecendo orientação técnica à equipe de desenvolvimento. Eles revisam o código, oferecem suporte para resolver problemas complexos e garantem que a implementação esteja alinhada com a arquitetura definida. Além disso, o arquiteto de software é responsável por antecipar os riscos associados à arquitetura do sistema. Também estão envolvidos na definição de boas práticas de desenvolvimento e na garantia de que o sistema seja facilmente mantido e evoluído no futuro. Vamos nos aprofundar agora nos modelos de arquitetura. Antes de desenvolver o software, precisamos ter em mente em que tipo de negócio ele vai ser usado. E para cada tipo de negócio existe um padrão de arquitetura. Os padrões de arquitetura de software são peças fundamentais para concretizar toda a abstração e evita retrabalho e alto custo para o cliente e a equipe. Além disso, podemos trabalhar com padrões de arquitetura diferentes no mesmo software, seja para atender determinados requisitos do negócio, facilitar a manutenção ou aproveitar vantagens de diferentes tecnologias. Um padrão arquitetural é uma solução já estabelecida para desenvolvimento de softwares, sendo um modelo reutilizável para problemas já conhecidos. Esses padrões já foram estudados, testados em projetos reais e passaram por melhorias, ou seja, são soluções difundidas e aceitas no mercado. Agora vamos ver os modelos ou padrões de arquitetura mais usados no mercado, a começar pelo modelo cliente-servidor. Esse modelo permite que as tarefas sejam divididas entre produtores e consumidores de dados. Um servidor é um processo que fica num estado de espera, aguardando solicitação de serviço de um ou mais clientes. Um sistema computacional acomoda um servidor, o qual é inicializado sozinho. Após inicializado, ele entra num estado de espera e aguarda que algum cliente entre em contato com ele, requisitando algum serviço. Um cliente, que pode estar no mesmo sistema ou em algum outro, é conectado ao servidor via rede. Geralmente, os clientes podem interagir com o usuário que digita algum comando. Assim, o cliente envia uma solicitação via rede ao servidor, para que este último atenda a solicitação, possivelmente efetuando alguma computação. Após o servidor tratar a solicitação, ele retorna o resultado para o cliente, voltando em seguida para o estado de espera, no qual permanecerá
até que chegue uma nova solicitação de algum cliente. Arquiteturas cliente-servidor são usadas para implementar serviços como o serviço de impressão, que possibilita que clientes imprimam em uma impressora remota, que não está fisicamente conectada à máquina deles. Também é usada para serviço de arquivos, que possibilita que clientes acessem o sistema de arquivos de uma máquina servidora. Outro uso é para o serviço de bancos de dados, que permite que clientes acessem um banco de dados instalado em uma outra máquina. Por último, é usado para serviço web, que permite que clientes, nesse caso os usuários, acessem recursos como páginas HTML. Outro modelo de arquitetura é o de camada, que é um dos padrões arquiteturais mais usados, desde os primeiros sistemas de software de maior porte, que foram construídos nas décadas de 60 e 70. E esse modelo é um padrão arquitetural que organiza um sistema em camadas distintas, onde cada camada possui uma responsabilidade específica. Ele cria uma hierarquia de comunicação entre as camadas e abstrai as camadas superiores em relação às inferiores. As camadas em uma arquitetura de software são organizadas de acordo com a lógica de negócios e as dependências do sistema. O número de camadas dependerá da funcionalidade a ser oferecida pelo sistema. Desse modo, é necessário definir critérios de abstração a serem observados quando quiser agrupar subtarefas para fazer parte de uma camada. Mas a quantidade de camadas na arquitetura pode comprometer a manutenção de um sistema. Um maior grau de dependência entre as camadas implica que mais de uma camada vai precisar ser modificada para atender à mudança de requisitos. Apesar dessas desvantagens, o modelo proporciona uma maior flexibilidade ao sistema. Outro modelo é o Model View Controller, em português, Modelo Visão Controle. Quando foi criado na década de 70, foi utilizado para criar interfaces gráficas, que são aplicações que incluem uma interface com janelas, botões e caixas de textos. Esse modelo define que as classes de um sistema devem ser organizadas em 3 grupos, que são visão, controladoras e modelos. No grupo de visão ficam as classes responsáveis pela apresentação da interface gráfica do sistema, incluindo janelas, botões, menus, barras de rolagem. No grupo de modelo ficam as classes que armazenam os dados manipulados pela aplicação e que têm a ver com o domínio do sistema em construção. Desse modo, classes de modelo não têm qualquer conhecimento ou dependência para classes de visão e controladoras. Essas classes de modelo podem conter dados e métodos que alteram o estado dos objetos de domínio. Nas controladoras ficam as classes que tratam e interpretam eventos gerados por dispositivos de entrada, como mouse e teclado. Como resultado de tais eventos, as classes controladoras podem solicitar uma alteração no estado do modelo ou da visão. Vamos usar de exemplo uma calculadora. Quando o usuário clica em um botão de mais, uma classe controladora deve capturar esse evento e chamar um método do modelo. O modelo MVC favorece a especialização do trabalho de desenvolvimento. Por exemplo, se pode ter desenvolvedores especialistas na implementação de interfaces gráficas, que são chamados de desenvolvedores de front-end. Por outro lado, desenvolvedores de classes de modelo não precisam conhecer e implementar código de interface com usuários. Outro modelo é o de pips e filtros, que é um tipo de arquitetura orientada a dados, no qual os programas, chamados de filtros, têm como função processar os dados recebidos na entrada e gerar uma nova saída. Ele é criado quando arquitetos e desenvolvedores precisam decompor operações complexas em unidades de processamento independentes, mais fáceis de desenvolver e manter. Sistemas construídos utilizando o estilo pips e filtros processam dados em etapas. Cada etapa é encapsulada em um componente que vai ser chamada de filtro.
Dados são passados através de PIPs entre filtros próximos. Eventualmente, a recombinação dos filtros permite a construção de sistemas familiares, aprimorados ou mais específicos. Para entender melhor, vamos fazer uma analogia. Imagine um sistema hidráulico, responsável por fazer o tratamento de água imprópria para consumo. Internamente, a água é tratada sendo deslocada por meio de dutos e processada em filtros específicos, cada um com uma função singular determinada, como, por exemplo, remover impurezas, regular a acidez, adicionar cloro e ajustar a temperatura. Em sistemas implementados utilizando o estilo Pipes and Filters, a água, entre aspas, é substituída por dados. Os dutos são substituídos por algum mecanismo de comunicação e, finalmente, os filtros são substituídos por unidades computacionais. Esse modelo cria uma certa flexibilidade e permite a reutilização dos filtros que podem ser usados em diferentes cenários, sem precisar de modificação. A arquitetura monolítica é um estilo de design de software onde todas as funcionalidades de um aplicativo são combinadas em um único programa executável. Em uma aplicação monolítica, todos os componentes como interface de usuário, lógica de negócio e acesso a dados são integradas e executadas como uma única unidade. Ela é adequada para várias situações, como por exemplo, para projetos de menor escala, onde a complexidade do sistema não justifica a adoção de arquiteturas mais complexas. Ela é usada em projetos que estão na fase inicial, onde uma arquitetura monolítica permite um desenvolvimento rápido e ágil, possibilitando a validação de ideias antes de investir em uma arquitetura mais robusta. Mas, à medida que uma aplicação monolítica cresce, fica cada vez mais difícil mantê-la e evoluir a aplicação. O forte acoplamento entre componentes pode levar a um efeito cascata, onde mudanças em uma parte do sistema exigem alterações em outras partes, aumentando o risco de bugs. Além disso, a escalabilidade de uma aplicação monolítica é limitada pela necessidade de escalar toda a aplicação de uma vez. Isso pode ser ineficiente e caro, especialmente se apenas algumas partes da aplicação precisarem ser escaladas. A arquitetura de microserviços é um estilo de design de software onde uma aplicação é estruturada como um conjunto de serviços independentes e autônomos, cada um responsável por uma funcionalidade específica do sistema. Diferente da arquitetura monolítica, onde todas as funcionalidades estão integradas em um único código-fonte e banco de dados, os microserviços são pequenos módulos que se comunicam entre si por meio de APIs. Desse modo, cada serviço pode ser implementado e escalado com autonomia. Essa abordagem permite a entrega rápida e frequente de aplicativos grandes e complexos. Esse modelo permite que equipes implementem novas funções e façam alterações com mais velocidade, sem precisar reescrever trechos enormes de código. Cada microserviço pode ser desenvolvido, testado, implantado e escalado de forma separada, permitindo que diferentes times trabalhem em partes distintas da aplicação sem interferência. Como cada serviço roda separadamente, é possível escalar apenas os serviços que demandam mais recursos, sem precisar aumentar toda a aplicação. E como são independentes, a falha em um microserviço não derruba toda a aplicação, o que facilita a manutenção e melhora a confiabilidade do sistema.